Existem vários empregos, milhões de empregos que vão desaparecer. Em quanto tempo? Já está acontecendo. Este é o Eric, economista de Stanford, que previu a chegada da IA antes de quase todo mundo. Ele passou 30 anos medindo o impacto da tecnologia nos empregos, e ele diz que acabamos de chegar a um ponto de virada. Mas o que acontece a seguir depende do que fazemos agora. Acho que será maior do que muitos imaginam. A Revolução Industrial fez as máquinas ampliarem a força muscular. Estamos fazendo o mesmo com nossos cérebros e mentes. Se a inteligência for automatizada, o que vai restar para os humanos ganharem dinheiro? A próxima década, se agirmos bem, pode ser a melhor da história da humanidade ou uma das piores décadas de todos os tempos. O que alguém como eu pode fazer? Acho que o que você precisa fazer é... Você acabou de publicar esse artigo chamado Canaries in the Coal Mine, que mostra que a IA já eliminou 16% dos empregos de nível inicial, mas só para pessoas com menos de 25 anos. Podemos falar sobre isso? Claro, não são só pessoas com menos de 25 anos, isso também ocorre especificamente nas ocupações mais expostas. É possível classificar todas as ocupações da economia conforme o quanto a IA pode afetá-las. Então, nós fizemos isso e analisamos as ocupações mais expostas, e esse é o número que você acabou de citar, cerca de 16% menos empregos para jovens de até 25 anos. Vale destacar que, no outro extremo, em ocupações menos expostas, como cuidadores domiciliares de saúde, há aumento no emprego. Além disso, o emprego de trabalhadores mais velhos está crescendo. E talvez o mais interessante para as pessoas que usam IA para potencializar o que estão fazendo, em vez de automatizar o que estão fazendo, podemos analisar os tipos de prompts que estamos usando. Essas pessoas tiveram um desempenho significativamente melhor. Não quero dourar a pílula. O pessoal que está usando IA para automatizar seus trabalhos em áreas como programação e call centers, que são altamente expostos, houve quedas de mais de 10% no emprego. Desde a publicação do artigo, seguimos acompanhando e os efeitos só aumentam mensalmente. Quais são essas áreas mais expostas? Então, programação está obviamente bem no centro, centrais de atendimento, partes de vendas, marketing. Na verdade, descobrimos que a forma mais útil de fazer isso é olhar para as tarefas em vez de ocupações inteiras. Então, todo trabalho é um conjunto de tarefas, tipo, Jeff Hinton, o famoso pesquisador de Deep Learning, falou sobre radiologistas sendo substituídos. Mas, radiologistas, na verdade, fazem 26 tarefas distintas que registramos. Uma delas é ler imagens médicas. Essa está, você sabe, sendo feita por máquinas. Mas também fazem exames físicos, analisam dados laboratoriais e coordenam cuidados com outros médicos. Essas tarefas não são tão impactadas pelos LLMs. Se observarmos todas as ocupações da economia, não existe nenhuma em que os LLMs consigam dominar e fazer tudo. Os LLMs podem ajudar em tarefas como escrever memorandos, responder e-mails e analisar exames laboratoriais. Há situações em que os LLMs não ajudam, não levantam caixas nem dirigem carros, pelo menos por enquanto. Para essas áreas mais ameaçadas, quanto a IA está fazendo em termos de tarefas? É perto de 80% ou... Bem, essa é outra coisa. Dentro das tarefas, isso também varia bastante. Então, na programação, aconteceu muito rápido com os agentes. Dou meu curso em Stanford e, até o ano passado, os alunos fizeram projetos que apresentaram no final do curso, geralmente em apresentações de PowerPoint. Este ano, todos os alunos e projetos precisam ter código funcionando, pois mesmo sem experiência prévia, agora todos são programadores. Ótima mensagem para seus ouvintes. Se usar ferramentas como Replit, Cursor ou Cloud Code, basta ter uma ideia de escrever e o Cloud Code ou Replit ajudam a criar. Então todos apresentaram, na verdade na sexta-feira tivemos nossas apresentações finais, 20 equipes apresentaram, então é uma área em que a IA está fazendo muita coisa. Centrais de atendimento, eu fiz um trabalho sobre centrais de atendimento. E quando escrevi isso há alguns anos com Lindsay Raymond e Danielle Lee, descobrimos que os LLMs estavam principalmente ajudando os agentes humanos a responder perguntas e que o atendente humano sempre conduzia de fato a conversa com quem ligava. Agora estamos trabalhando com a mesma empresa e uma grande porcentagem das perguntas está sendo respondida diretamente pelo agente de IA, devo dizer. Então eles estão empregando menos pessoas? Na verdade, não está claro. Isso é interessante porque, embora pareça intuitivo que a IA reduza a necessidade de pessoas em uma tarefa, isso nem sempre é verdade.
Em alguns casos, como com agricultores e outras categorias, você realmente vê uma queda no emprego. E eu mencionei que, com os programadores, vemos uma queda no emprego. Em outros casos, quando a IA assume parte do trabalho, as pessoas se tornam mais produtivas e as empresas acabam contratando mais delas. Sendo um pouco técnico, vou explicar um pouco de economia. Por favor, pode falar. Penso sobre isso usando as chamadas curvas de demanda, que são curvas descendentes. Então, se você comparar o preço no eixo vertical e a quantidade no eixo horizontal, preços mais baixos levam a uma quantidade maior. É intuitivo pensar que preços mais baixos atraem mais compradores, mas a intensidade dessa relação varia bastante e isso importa muito. Se ela for muito inclinada, então um preço mais baixo leva a apenas um pequeno aumento na quantidade. Assim você acaba ganhando menos dinheiro, mas às vezes as curvas de demanda são bem planas. Os economistas chamam isso de curva de demanda elástica, onde uma pequena queda no preço gera grande aumento na quantidade. Assim como os motores a jato baratearam as passagens, isso não fez com que gastássemos menos com viagens aéreas. Eu, você e muitos outros voamos muito mais do que há 50 anos, pois voar ficou muito mais barato. Assim, acabamos gastando mais do que antes. Aproximadamente metade da economia está em categorias onde o gasto diminui à medida que o preço cai. Mas a parte mais interessante é a metade da economia, onde preços mais baixos levam a mais gastos. E essa é uma mensagem realmente importante. Eu acho que à medida que a IA torna as coisas mais eficientes, ela definitivamente está destruindo empregos e eliminando renda em alguns lugares, mas também está criando oportunidades e muitos outros empregos. É nessa parte da criação que estou focando minha energia. É sobre isso que meu curso em Stanford trata. Eu tenho uma masterclass que ensina as pessoas a se aprofundarem nesse lado de criação da economia. Mencionei algumas mudanças no emprego e um pouco na produtividade, mas ainda não é algo dramático. Estamos observando atentamente para ver se isso vai começar a ganhar mais força, e há um contraste real. Também criamos o Índice de IA de Stanford, que monitora capacidades como desempenho em testes de referência, por exemplo, em provas de matemática ou leitura de documentos. E, nesses quesitos, ela está se saindo muito bem. Então, as capacidades brutas estão disparando, mas o impacto econômico ainda está bem discreto no momento. A diferença entre capacidades e realidade é uma grande oportunidade. Nos próximos anos, as empresas devem fechar essa lacuna. Por isso dou a Masterclass. Também tenho uma startup, a Workhelix, focada em ensinar empresas a usar essas capacidades para aumentar produtividade, lucros e vendas. Ainda não está acontecendo tanto quanto deveria, mas nos próximos anos acho que vamos ver muito mais. Então, quando você diz que isso não está acontecendo, quer dizer que as empresas usam de um jeito que cria, sei lá, conteúdo ruim gerado por IA ou coisas que elas não conseguem usar? Por que isso está acontecendo? Parte disso é que eles estão criando conteúdo ruim gerado por IA ou usando em coisas pouco importantes. Eu estava em uma empresa que fez um grande hackathon, com todos animados criando coisas. O projeto vencedor usou LLMs para criar cardápios de almoço. Pensei, isso é divertido, mas será mesmo o valor central da empresa ter cardápios de almoço melhores? Eles precisam ligar isso a problemas reais de negócios. Leva tempo para identificar essas oportunidades e executá-las bem. Isso ocorre sempre que surge uma nova tecnologia poderosa. Por exemplo, no meu doutorado, eu estudei como a eletricidade foi implementada há 100 anos nas fábricas americanas. Acredite se quiser, levou cerca de 30 anos desde que os motores elétricos foram introduzidos nas fábricas americanas até que se vissem ganhos significativos de produtividade. Paul David e outros analisaram os registros de produção. São 30 anos. É insano, mas é verdade. Os dados mostram isso. Quanto tempo isso vai levar com a IA? Será muito mais rápido, mas não de imediato. Visitei a DeepMind há cerca de 10 dias em Londres. E eles estavam me dizendo como, meu Deus, sabe, nos próximos 18 a 24 meses vamos ter todas essas capacidades. E eu acredito neles. Eu não sei. Quer dizer, sabe, eles são os especialistas nessas capacidades. Mas eu digo que vai levar muito mais tempo para isso se traduzir em valor para o negócio, porque você precisa mudar seus processos empresariais. Você precisa requalificar sua força de trabalho. Às vezes, é preciso criar novos produtos e serviços, o que leva tempo. Tenho certeza de que não vai levar 30 anos, como foi com a eletricidade, nem 50 anos, como com a máquina a vapor. Algumas dessas tecnologias anteriores demoraram muito para gerar efeito. Desta vez, acho que vai ser, você sabe, algo em torno de 3 a 5 anos. Acho que já estamos, na verdade, vendo alguns indícios disso aparecendo.
Na verdade, fiz uma aposta com um dos meus amigos economistas, Bob Gordon, mas ele é meio cético em relação à IA. E ele disse, olha, você sabe, IA é superestimada. E eu disse, eu penso o contrário. Acredito que a IA recebe menos atenção do que deveria e será ainda mais impactante do que muitos pensam. Então fizemos uma aposta amigável de que, até o final da década de 2020, até o ano de 2030, na verdade fizemos essa aposta no início da década de 2020, a produtividade vai ser significativamente maior do que o Bureau of Labor Statistics está prevendo. Acredito que as estatísticas oficiais do governo subestimam bastante o que ocorrerá. Isso será uma ótima notícia. Se atingirmos maior produtividade, ajudará no déficit orçamentário, na pobreza e na saúde. Vamos ter muito mais riqueza do que teríamos de outra forma. Olha, eu estou um pouco à frente nessa aposta, e creio que o melhor virá nos próximos 3 ou 4 anos. Você tem um relatório da ADP mostrando que o setor privado criou 122 mil empregos em maio. Que tipos de empregos são esses? Estão ligados à IA? Para quem assiste e pensa, sou muito técnica, qual o próximo passo? Há algum dado que comprove a necessidade de ser generalista ou empreendedora no trabalho? Estamos discutindo, mas há alguma evidência disso? Sabe, de generalista para especialista é uma forma de ver. Na verdade, eu penso de um jeito diferente. Quando eu olho para isso, acho que quase todo o projeto pode ser dividido em 3 partes. Primeiro você define a pergunta, depois executa e, por fim, avalia. Isso trouxe o resultado desejado? O que precisa mudar? Durante a maior parte da história, as pessoas faziam as 3 partes, pois não havia mais ninguém. Mas agora, os agentes de IA estão ficando muito bons nessa parte do meio, a execução, depois que você já definiu. Então eu espero que todos os seus ouvintes estejam, sabe, brincando com o Cloud Code ou essas outras ferramentas. Eles verão que ao fazer a pergunta certa, essas ferramentas executam e geram software. Então, em um futuro próximo, e hoje isso já está acontecendo para o pessoal da Workaholics e muitos dos nossos clientes, a maioria das pessoas, o trabalho delas vai ser gerenciar agentes. Não apenas um agente, mas tipo uma frota inteira de agentes. Cada pessoa vai ser meio que o CEO de um monte de agentes. E o trabalho delas vai ser nas primeiras e terceiras partes. Ou seja, fazer as perguntas certas e avaliar, que é muito do que um CEO faz, certo? Se você identificar a pergunta certa, como os FTS e os principais problemas a resolver, isso agrega muito valor. E então, uma vez que você consegue delimitar isso, agora o agente faz o trabalho. Mas vamos ser realistas. Esses agentes às vezes alucinam, cometem erros. Ou o que muitas vezes acontece é, sabe, você acha que fez a pergunta certa, o agente faz o que pediu, e aí você olha e diz, acho que você fez exatamente o que eu pedi, mas não era bem isso que eu queria dizer. E aí você itera, volta e muda a pergunta. Essa é a parte da avaliação. Esse é o futuro do trabalho, eu acho. Descobrir como fazer perguntas, avaliar e deixar os agentes fazerem grande parte da execução. Acredito que isso pode ser aprendido e ensinado. Acredito que essa habilidade será cada vez mais necessária. Sim. Como você aprende isso? Basta começar a usar agentes no trabalho? Esse é um ótimo jeito. Todos deveriam começar a usar, se ainda não o fizeram. Quando dou aula em Stanford, usamos muito o método socrático. Meus alunos não gostam quando os chamo de surpresa, mas peço que pensem rápido e definam o problema. Eles fazem lição de casa e precisam descobrir como delimitar algo. Não é só escrever o problema e seguir passos, como em um livro de receitas. Esse é o método antigo de aprender. O novo jeito de aprender é dar a eles questões mais abertas para que descubram qual é a pergunta principal. E como qualquer coisa, você pratica, vai melhorando e acaba ficando muito bom nisso. A arte de entender o problema e saber qual resposta está correta. Exatamente. Isso exige uma combinação especial de habilidades. Se você só tem habilidades técnicas, pode não entender o problema. Se você só tem, sabe, habilidades interpessoais ou conhecimento do domínio, talvez não entenda onde a tecnologia pode ajudar. Mas se você combina as duas coisas, é aí que realmente agrega mais valor. Então virar uma generalista, certo? Porque você também... Um generalista especial, é isso? Você precisa desse conhecimento acadêmico para saber se a resposta está certa ou errada. Acho que sim. Algumas pessoas pensam que rigor e teoria estão de um lado e relevância ou praticidade de outro, mas não vejo dessa forma. Eu vejo essas duas coisas como sendo muito sinérgicas, e se você consegue combinar rigor com relevância, esse é o lema do MIT, onde eu trabalhava, mens et manus em latim, mente e mão. Você obtém mais valor ao combinar essas duas coisas. Muitos sonham em ir para Stanford, mesmo com apenas 12 anos. Eu também tinha esse sonho na infância.
Você acha que esse sonho ainda fará sentido em 10 anos, pelo que vê? Espero que sim, não trabalho lá. Pelo que você está dizendo, quão relevante é a educação? Está mudando, honestamente, bastante. Acho que aqueles cursos que só ensinam o passo a passo, tipo, é assim que você inverte uma matriz. Este é o passo a passo para fazer qualquer coisa. Eu acho que esses vão desaparecer. Eles se tornam menos valiosos porque as ferramentas de IA vão fazer isso. Vou citar algumas profissões, profissões bem remuneradas. Você diria para as pessoas passarem anos se preparando para exercer essas profissões ou não? Engenheira de software júnior que ganha 95 mil por ano. Infelizmente, essa profissão está entre as mais propensas a serem substituídas, especialmente para cargos juniores. Os dados mostram que estão sumindo. Se você dissesse sênior, eu seria bem mais positivo. Para onde elas estão indo? Quando estão desaparecendo, o que acontece com elas? Você quer dizer os empregos ou as pessoas? As pessoas. Elas precisam encontrar outra coisa para fazer. Então, uma das coisas que elas fazem é aprender a fazer mais tarefas de nível sênior. Trabalhei com a Infosys, uma grande empresa, e eles disseram que ainda contratam tantos profissionais juniores quanto antes. Em vez do trabalho rotineiro feito por LLMs e agentes, esses profissionais dedicam mais tempo ao treinamento e ao aprendizado em gestão de projetos em um contexto mais amplo. Antes aprendiam por osmose, só ficando por perto e absorvendo. Agora ensinam de forma explícita, às vezes usando IA como ferramenta. É uma mentalidade diferente. A maioria das empresas, para ser franco, não tem essa visão de futuro e acho que vão sair prejudicadas, pois tinham essa pirâmide. Empresas seguiam uma pirâmide. Muitos juniores, alguns avançam para a gerência intermediária e sênior, como em escritórios de advocacia ou engenharia de software. Se você elimina a base da pirâmide, ela vira um diamante. Então, de onde virão esses juniores, gerentes intermediários e pessoas sêniores? Muitas empresas estão sendo míopes quanto a isso. Eu acho que a Infosys está fazendo certo ao dizer, sabe, nós ainda vamos contratar essas pessoas porque precisamos de gente com mais discernimento e experiência. E essa é a pergunta que muita gente tem feito atualmente. Como eu vou me tornar sênior se não existe uma posição onde eu possa ser júnior por alguns meses, pelo menos? Vou te dizer uma coisa, isso é um problema da sociedade. É parecido com o dilema do prisioneiro ou um problema de coordenação, como dizem os economistas, porque para cada empresa pode ser conveniente economizar custos e não contratar juniores. Mas, como sociedade, precisamos que essas pessoas tenham empregos e aprendam as habilidades. Então precisamos, sabe, fico feliz que a Infosys esteja fazendo isso por conta própria, mas também precisamos encontrar algumas soluções em nível social. Sabe, para mim, acho que parte disso é investimento público em educação e treinamento. Gerente de marketing de nível médio, 115 mil. Desculpe, essa é outra que eu realmente não vejo muito valor. Vemos muitos LLMs conseguindo fazer isso. Agora, para ser justo, em cada um desses empregos há partes que são mais imunes. Sabe, algumas partes como o gerenciamento de projetos e a questão do bom gosto, mas o principal do trabalho está no alvo. Certo, assistente jurídico. Meu Deus, é ainda pior. Que lista... Olha, eu não quero amenizar a situação. Meu trabalho não é contar uma história feliz. Existem vários empregos, milhões de empregos que vão desaparecer. Em quanto tempo? Já está acontecendo. Já está acontecendo nos nossos dados de referência. Olha, de novo, isso é só metade da história. A parte mais importante são todos os novos empregos que estão sendo criados. A tecnologia sempre destruiu empregos. Sempre criou empregos também. E, sabe, enquanto temos essa destruição de empregos de um lado, há novos empregos sendo criados do outro lado. E nenhuma sociedade jamais teve sucesso tentando se apegar aos empregos antigos, né? Sabe, os mineiros de carvão ou qualquer outro que às vezes são mencionados, ou esses empregos que você acabou de citar. Toda a sociedade teve sucesso ao apostar no dinamismo, na reeducação, no treinamento e em abraçar esse tipo de flexibilidade. Existe um instinto real entre políticos, líderes sindicais e às vezes entre os próprios trabalhadores de tentar simplesmente, sabe, congelar o modo antigo de fazer as coisas. Isso não funcionou para um país, não funcionaria para uma empresa e não funciona para um indivíduo. É só que a velocidade com que isso está acontecendo hoje em dia é muito, muito maior. Totalmente justo. E nós não temos os recursos e o investimento necessários para ajudar nessa transição. Sim, ainda estamos tentando entender tudo isso. Não, quero dizer, veja, infelizmente já vimos esse filme antes com a globalização e o livre comércio. Como economista, admito que defendi o livre comércio. Ele aumenta o tamanho do bolo, embora traga algumas perturbações, e surjam vencedores e perdedores com um bolo maior, todos podem melhorar de vida.
Bem, nós fizemos a primeira parte. Fizemos o livre comércio, mas não fizemos a segunda parte, que era ajudar as pessoas que foram prejudicadas. E agora há essa enorme reação como uma onda gigante de antiglobalização, anti-livre comércio. As tarifas estão no nível mais alto em quase um século. Para um economista é uma catástrofe, mas de certa forma causamos isso por não termos mostrado a necessidade de compensar e requalificar as pessoas. Se você simplesmente desencadear toda essa disrupção sem um plano para gerenciar a transição, vai haver uma reação contrária. O que acontece com a IA é, na minha opinião, 10 vezes maior. E nós já estamos vendo uma reação contrária. Peço aos amigos do setor de tecnologia e líderes políticos que ajudem a suavizar essa transição. Não se pode ignorar isso. Com certeza. Vamos encerrar com uma radiologista. Eu acho 350 mil. Radiologista? Boa! Adoro radiologistas, essa história é icônica. Sabe, Jeff Hinton, lá por 2017, ele viu o que o Deep Learning podia fazer, ler imagens médicas. Ele, conhecido por sua inteligência, disse algo famoso, mas errou feio ao afirmar que não deveríamos mais contratar radiologistas, pois a IA faria esse trabalho. Hoje, há mais radiologistas do que nunca. Há quase uma escassez de radiologistas e eles recebem bons salários. Por que isso? Bem, são algumas coisas. Primeiro, ler imagens médicas é apenas parte do trabalho de um radiologista. Eles têm outras 25 tarefas que realizam. E então, quando você torna uma parte mais eficiente, isso na verdade aumenta a demanda pelas outras partes. E a parte relacionada a isso é que a elasticidade da demanda por imagens médicas é muito alta. O que isso significa é que à medida que você torna o processo mais eficiente, na verdade você tem mais demanda. Por exemplo, se eu estou com um leve incômodo no ombro e custa $2.000 para fazer uma ressonância magnética, eu penso, não vou fazer. Agora, se custa $200, aí sim, eu vou lá fazer o exame. Verificamos que tornar processos mais eficientes aumentou a demanda. Muitas pessoas ainda podem se beneficiar de mais cuidados médicos. Então, eu acho que essa é uma das áreas onde, de modo geral, vamos ter crescimento. O setor de cuidados médicos. A AI vai tornar tudo mais eficiente. Mas isso não significa necessariamente que vamos gastar menos. Vamos gastar mais. E, sabe, na verdade eu acho que isso é uma boa notícia porque significa que mais pessoas vão ser ajudadas. E nós vamos ter, talvez, o dobro de gastos, mas 4 vezes mais curas, 4 vezes mais benefícios. Então, é uma boa profissão. Acho que tem sido uma boa profissão e deve continuar assim por um tempo. Ironicamente, acredito que as humanidades ficaram mais valiosas, como filosofia e apreciação de arte. Sabe, em um mundo futuro, onde temos abundância, e eu não sei ao certo se vamos chegar lá, mas se chegarmos, então, aprender a apreciar arte e música. Você disse mais cedo que era cantora. Sim. Vai cantar um pouco pra gente? Talvez. Sabe, isso na verdade é uma coisa ótima para as universidades fazerem. Então, é meio que, sabe, uma visão um pouco na contramão, mas eu acho que uma das coisas que as universidades deveriam considerar é voltar a ser como eram há alguns séculos atrás. Sabe, muitas universidades realmente começaram como instituições de artes liberais, filosofia, religião, arte, música e história. Acho que isso sempre será importante. Isso faz todo sentido. Basicamente, isso é refinar o gosto. Refinar o gosto, exato. Fiz muitos cursos nerds de matemática, mas fico feliz por ter feito alguns de apreciação musical. E, sinceramente, agora ouço música de outro jeito. Você percebe detalhes que antes do curso não notava. Você pode sentir sabores. Em uma degustação de vinhos em Napa, pode aprender a identificar novos sabores. Também pode notar detalhes na arte que antes não via. É como abrir os olhos. Certo, agora vamos falar sobre essa revolução da IA. Como economista, né, você estudou todas as revoluções anteriores. E tivemos uma recente, quase semi-recente, revolução industrial. Não aconteceu tão rápido, só mais recentemente. Você pensa no longo prazo. Achei interessante você chamar a revolução industrial de recente. Bem, é uma das... No panorama geral... No panorama geral e em termos de impacto, acho que a que podemos comparar com a IA é a Revolução Industrial. É uma comparação mais ampla, sim. Mas aquilo aconteceu muito mais devagar. Exatamente. Além da velocidade, o que mais mudou dessa vez? Bem, o principal, sabe, então Andy McAfee e eu escrevemos um livro chamado A Segunda Era das Máquinas, que todos deveriam comprar e ler. A Segunda Era das Máquinas aborda isso, mostrando que a primeira Revolução Industrial foi a grande transição inicial no mundo. Até então, a maioria das pessoas, seu padrão de vida mal mudava. Seus pais, avós, bisavós, todos viviam próximos da pobreza. Essa era simplesmente a vida. E sabe, a família média não mudava. Com a Revolução Industrial, o crescimento econômico acelerou.
Hoje somos de 30 a 50 vezes mais ricos que nossos ancestrais de séculos atrás. E a razão para isso é que a Revolução Industrial permitiu que as máquinas aumentassem a força muscular. Então, em vez de, você sabe, humanos ou vacas fornecendo força muscular, você tinha motores a vapor. E isso simplesmente desencadeou uma incrível explosão de crescimento da produtividade. Uns 2% ao ano podem não parecer muito, mas no acumulado é como eu disse, ficamos de 30 a 50 vezes mais ricos. Foi como uma singularidade, a primeira vez em que saímos de um crescimento estagnado para um ritmo muito mais rápido. A era atual é o que chamamos de segunda era das máquinas, porque agora estamos fazendo a mesma coisa com nossos cérebros, nossas mentes. Estamos potencializando nossas mentes. E, na minha opinião, isso vai ser pelo menos tão grande. Vai ser maior, vai ser mais rápido, vai afetar uma parcela muito maior da economia. A maioria dos trabalhadores nos Estados Unidos e em outras economias avançadas realiza trabalho cognitivo. Tipo, a maior parte do seu trabalho não é levantar caixas, mas comunicar ideias. O meu também. Mesmo pessoas que fazem muito trabalho físico geralmente também realizam muito trabalho cognitivo. A IA será ainda maior que a Revolução Industrial e está acontecendo muito mais rápido. Essa é a boa notícia. A má é que, como dissemos antes, não estamos preparados para o tamanho dessa onda de mudanças. Então, as pessoas ganham dinheiro hoje em dia porque elas têm esse recurso escasso, que é a inteligência. Se a inteligência for automatizada, o que sobra para os humanos ganharem dinheiro? Essa é a pergunta de trilhões de dólares e não há resposta simples, mas você está certo. Pessoas como eu valorizam a inteligência porque, sabe, isso me ajudou a ganhar muito dinheiro e é basicamente de onde vem meu status. Mas a IA vai, sabe, oferecer inteligência sob demanda. Então, uma coisa que vai se tornar mais valiosa é a iniciativa ou a capacidade de agir por conta própria. O que minha turma de formandos, meus alunos, vão lembrar que eu disse é que sempre que ouvirem as palavras IA, eles devem pensar em amplificar a intenção, não em inteligência artificial. Porque o que ela faz é pegar sua iniciativa, sua intenção e amplificá-la. Se você não tem nenhuma, ela não faz muita coisa por você. Mas se você tem um plano, isso pode amplificá-lo totalmente. Então, as pessoas do futuro são aquelas com muita iniciativa. A segunda coisa que eu acho que será cada vez mais importante é a conexão humana. Quando a IA venceu humanos no xadrez, isso não significou o fim do xadrez para as pessoas. Atualmente, as pessoas jogam xadrez mais do que antes. Meu filho Sander gosta de jogar. Perguntei se ele joga contra máquinas ou pessoas. Ele respondeu, pessoas, claro, não tem graça contra máquinas. E, sabe, teve esse jogo do Knicks ontem à noite que milhões de pessoas assistiram. Eu não acho que teria sido nem de longe tão divertido se fosse um monte de máquinas jogando entre si. Então, no futuro, vamos valorizar coisas que sejam certificadas como humanas, que sejam, sabe, autênticas, que pessoas de verdade estejam criando. Acho que essa é outra grande área. Uma terceira área que, pelo menos por um tempo, vai ser valiosa é o trabalho físico. Quero dizer, a IA está ficando muito boa em trabalho cognitivo. Se você é encanador, carpinteiro ou tem habilidades específicas, isso é algo que, no fim, as máquinas têm mais dificuldade de fazer. Dito isso, acho que essa janela está se fechando. E então, a quarta categoria que eu diria são todas as coisas em que eu ainda não pensei. Toda vez na história em que tentamos imaginar o que o futuro nos reserva, sempre subestimamos muito. Se nós estivéssemos tendo essa conversa há 200 anos, diríamos algo como: todos os fazendeiros vão desaparecer. 90% das pessoas são fazendeiras. Tenho quase certeza de que não pensaríamos em podcaster ou em tantas profissões atuais. Novas ainda serão criadas. E não é necessariamente minha função inventá-las. Sabe de quem é essa função? São seus espectadores e empreendedores. No Vale do Silício, todos testam novas ideias o tempo todo. Muitas delas são realmente bobas, para ser honesto. E algumas dessas ideias bem bobas acabam se tornando brilhantes depois. Você percebe que, meu Deus, sabe, data centers no espaço. Bem, talvez isso funcione. Eu não sei. E assim, temos um ecossistema aqui. Tomei café da manhã com uma investidora de capital de risco hoje e ela me disse que todo o retorno dela vem de apenas 5 ou 10% dos investimentos, ou até menos. E os outros, sabe, não dão certo. E graças a Deus temos um ecossistema onde pessoas como ela estão dispostas a correr esses riscos e os empreendedores também estão dispostos a correr esses riscos e eles experimentam coisas. E os Estados Unidos estão liderando o mundo nesse tipo de inovação, inventando coisas novas.
Estou ansioso para ver o que inventarão depois. Sim, sempre somos bons em criar novidades, obstáculos e problemas para resolver. Essa é a definição de ser humano. Sim, esse é nosso superpoder. Sei que Reid Hoffman já esteve aqui e me falou algo valioso quando você perguntou sobre o que os humanos farão. E ele disse que o superpoder humano é a improvisação. E você sabe, se você define o problema muito bem, a máquina consegue resolver. Mas se surgir algo inesperado, aí o humano descobre como fazer. Se tiver tempo, ele me contou um exemplo engraçado que deixou isso claro para mim. Ele disse, imagine que uma pessoa comum da minha turma tivesse que jogar xadrez contra o melhor computador de xadrez do mundo, e a partida fosse daqui a 30 dias. E sabe, quem ganhar, ótimo, mas o perdedor morre. Ele disse que não tinha certeza, mas achava que havia uma boa chance de o humano vencer. Não que o humano jogasse xadrez melhor, mas se fosse questão de vida ou morte, provavelmente arrumaria um jeito de provocar um curto-circuito. Alguma coisa assim. Sabe, talvez tivesse um vírus ali, talvez caísse um raio naquele dia. Alguma coisa aconteceria, a água cairia no lugar errado, e eles dariam um jeito. Com certeza. Eles encontrariam uma forma de vencer, pois é o que os humanos fazem de melhor. Como você vê a distribuição de recursos quando não são as empresas contratando humanos? O que seria? Estou muito preocupado com isso. Como disse antes, sou otimista sobre o crescimento e acredito que teremos mais produtividade e geração de riqueza. Me preocupa que isso vá ser muito concentrado, mais concentrado do que já é hoje. Não é inevitável, temos escolhas adiante. Quero que as pessoas reflitam sobre nossos valores e o futuro que desejamos criar. Quero ver um mundo em que haja não só prosperidade, mas prosperidade compartilhada. Me preocupa que a IA automatize muito trabalho, muitos empregos e as pessoas vão empreender. Mas se isso ficar muito concentrado em apenas algumas empresas ou em uma grande entidade governamental, então toda a riqueza e poder acabam se concentrando. E precisamos, sabe, planejar um futuro onde muitas pessoas possam participar e onde todos tenham um papel na sociedade. Eu não acho que nenhum desses caminhos seja inevitável, mas me preocupo que, neste momento, estamos seguindo um pouco nessa direção de crescente concentração de riqueza econômica e, consequentemente, de poder político. Precisamos estar atentos a isso. O que alguém como eu pode fazer? E quem não tem podcast? Como essa pessoa pode participar comprando ações? Um dos motivos pelos quais criei foi porque acredito que o essencial é criar valor, mais do que apenas ações. Por isso, criei a Masterclass e ensino na minha aula em Stanford como usar IA para criar novos produtos e serviços. Não seja apenas alguém que segue regras que, você sabe, só faz o que mandam, porque se agir assim, vai ser substituído por uma máquina. Mas como você pode ser uma daquelas pessoas que fazem as perguntas certas? Como usar IA para criar produtos e serviços novos? E em um mundo onde há mais empreendedorismo e criação de valor, então eu acho que continuamos a ter o poder econômico amplamente distribuído. Se todos só seguirem instruções, haverá concentração de riqueza. Essa é a questão principal. Acho que precisamos considerar diferentes tipos de redistribuição como plano de contingência, mesmo não sendo minha primeira escolha. Que se tivermos muita concentração de riqueza, então precisamos ter coisas como renda básica universal e, sabe, impostos de renda progressivos, impostos sobre a riqueza. Sei que muitos amigos do Vale do Silício vão discordar, mas não acho bom concentrar toda a riqueza e poder. Isso não interessa a ninguém, nem aos bilionários. As pessoas podem se revoltar contra eles. E por isso queremos ter um mundo onde todos possam participar e no final as pessoas criam mais valor. Já visitei países em desenvolvimento ou partes da América Latina onde ricos moram em condomínios fechados com muros altos, metralhadoras, escolas, médicos e forças policiais particulares. Não, isso não é divertido. Uma amiga minha que morava no Brasil disse que ela e os amigos ricos estavam presos. Eu disse, como assim vocês não estão na prisão? E ela respondeu que era uma prisão criada por eles mesmos. Eu fico atrás desses muros e quando saio, tenho seguranças dos dois lados porque a sociedade simplesmente não é segura para mim. Totalmente. Com certeza. Não acredito que alguém queira viver nesse mundo. Sim, é interessante. Quando falamos sobre esse problema, parece que depende dessas grandes corporações, dos governos e também do indivíduo. Sim, você pode se tornar uma empreendedora, mas não é como se todo mundo fosse empreendedor, né? Permita-me discordar. Acredito que mais pessoas poderiam ser empreendedoras hoje. Há algumas centenas de anos, a maioria era de agricultores e empreendedores e tocava seu próprio negócio.
Criamos sociedades com grandes corporações, tornando as pessoas peças de uma engrenagem e gerando muita riqueza. Mas eu acho que a gente pode, talvez, não tenho certeza, mas acho que poderíamos tentar voltar para um mundo onde a nossa iniciativa, a nossa autonomia se tornasse mais importante. Acho que usar essas ferramentas, como mostramos na Masterclass, é o ideal para descobrir como fazer isso. Acredito que quase todos têm uma área onde percebem problemas que outros não notam e entendem certas necessidades e oportunidades. E, sabe, você pode simplesmente pegar uma tarde de sábado e fazer um brainstorm com uma folha de papel ou com um dos LLMs te ajudando, pensando em todos os tipos de coisas que você pode criar e testar algumas delas. O bom é que tentar custa pouco. Se não der certo, tente outra coisa. E na maioria dos casos é até divertido. Eu acho que é mais divertido criar coisas novas do que simplesmente seguir instruções. Então, eu encorajaria provavelmente todos os seus ouvintes a pelo menos tentar. Sim, faz todo sentido. Esse é realmente o propósito desse canal, inspirar as pessoas a... Sim, você está fazendo isso. Precisamos de mais pessoas como você. Precisamos de mais gente ouvindo esse programa, tentando e conseguindo fazer dar certo, pois isso será bom não só para elas, mas para todos. Se você quiser mais conversas como essa com pessoas que conseguem enxergar para onde a economia está indo antes do resto de nós e o que elas realmente fariam a respeito, inscreva-se no canal Silicon Valley Girl para ver mais conversas assim. E o conceito em si? Estudei economia e, como você sabe, todos nós estudamos economias de mercado. Você acha que daqui a 10 anos vamos passar para essa nova economia de IA em que o dinheiro perca valor? O que você acha que vai acontecer? Pode ser diferente. Sabe, precisamos de um economista que consiga pensar sobre como será a economia do futuro. Estou tentando ajudar a desempenhar esse papel. Sabe, Adam Smith ajudou a definir a economia de mercado e John Maynard Keynes ajudou a atualizá-la no início do século XX. Para o século XXI, precisaremos de novas regras econômicas para compreendê-lo. IA, agentes de IA, vamos ter bilhões ou trilhões deles. Muito do trabalho rotineiro será feito automaticamente. As coisas que funcionavam na antiga economia de mercado não vão necessariamente funcionar daqui para frente. Penso nisso como aprendi no doutorado que um mercado funciona como um grande processador de informações. Ele reúne dados de preços e quantidades, agrega e aloca os recursos. Uma organização, como uma grande empresa, pode ser vista como um processador de informações. Ambos são processadores de informações baseados em tecnologia do século XX. Agora vamos ter processos de informação 1 milhão de vezes mais poderosos processando IA. Seria um milagre se essas duas instituições continuassem iguais. Tenho quase certeza de que vão mudar, mas não sei como exatamente. Você perguntou sobre dinheiro especificamente. Acho muito provável que teremos um mundo onde nossas necessidades básicas, sabe, a base da hierarquia de Maslow, serão atendidas. E nós vamos poder, assim como você me deu um pouco de água aqui de graça, você não me cobrou por isso, obrigado, sabe, vai ser assim para a maioria dos bens e serviços. Vai ser tipo, por que você cobraria por algo que pode ser feito por robôs de graça? Agora, ainda vão existir coisas que são escassas. Uma coisa óbvia é o status, porque é meio que soma zero, é como uma hierarquia, sabe? Ou vão ter algumas coisas físicas, tipo, eu quero ir para o outro lado de Plutão ou algo assim, isso ainda seria caro. Muitas necessidades básicas serão atendidas, depois precisaremos entender como será a economia e as novas hierarquias de status. Algumas pessoas vão, sabe, ganhar status sendo grandes empreendedores, outras vão ganhar por receber muitas citações na literatura acadêmica. Alguns serão grandes no snowboard, videogame ou até astros de cinema. Haverá várias formas de conquistar status. E eu acho que pro bem ou pro mal, nós, humanos, somos meio programados para isso. E o verdadeiro trabalho da economia do futuro é direcionar toda essa competição por status para algo produtivo. Sabe, seja como Einstein ou como Pasteur e cure algumas doenças em vez de buscar um status de soma zero que não ajuda realmente ninguém. Com certeza. Acha que o PIB vai disparar em 5 anos? Depende de como você mede. O PIB tradicional está se tornando uma medida cada vez pior do que realmente ocorre. Acredito que bem-estar e produtividade vão crescer muito, e o PIB tradicional deve refletir boa parte disso. Mas a questão é que o PIB mede todas as coisas que são compradas e vendidas na economia. Então, quando algo tem preço zero, com poucas exceções, isso tem peso zero no PIB. Veja quantos serviços gratuitos temos, como Wikipédia, YouTube e até o ChatGPT, que a maioria usa sem pagar. Isso não aparece no PIB. Pelas avaliações atribuídas a essas empresas.
Bem, um pouco isso nem é PIB ainda não, mas sim, então eles acham. Que isso vai para algum lugar, não é como se... Não, isso vai para o bem-estar, mas não necessariamente aparece em nenhuma medida do PIB, um pouco disso está na eletricidade. Me pergunto se aquelas pessoas que possuem essas ações e dinheiro... Vamos analisar separadamente, mas vejamos a Wikipédia, que é totalmente gratuita. Isso não está em nenhum valor de ação. Mas já medimos que a pessoa comum valoriza muito mais a Wikipédia do que a Enciclopédia Britânica. Eles estimam em cerca de $10 mensais, se eu revisar os números. Então, bilhões de dólares são gerados e há muitas outras coisas gratuitas assim. E parte disso aparece em publicidade, ações e outros lugares. Mas eu estudei isso e a maior parte é simplesmente invisível. Então precisamos de uma nova medida. Felicidade, como nos países nórdicos, onde há educação e saúde gratuitas e a felicidade é medida. Isso seria medido. Então parte disso aparece na felicidade. E essa realmente é a medida final. E existe uma medida, existem essas medições de felicidade, onde perguntam para as pessoas, numa escala de 1 a 10, o quão felizes elas são. Sim, meu país, Dinamarca, costuma ir muito bem. Isso faz parte, mas é meio grosseiro, tipo, de 1 a 10 você é um 6.2 ou 6.3, por isso criamos uma nova medida chamada PIBB. B significa benefícios. Perguntamos para cada bem, mesmo de graça, quanto eu teria que pagar para você parar de usar? Se eu te pagasse $50, você pararia de usar a Wikipédia pelo próximo mês? Algumas pessoas dizem sim, outras dizem não. E se eu te pagasse $2? E o chat GPT? E a busca do Google? E o e-mail? E nós fizemos isso para 600 bens e serviços, e agora temos uma espécie de ranking de quanto excedente do consumidor, de quanto valor as pessoas estão obtendo de todos esses bens. E é impressionante, são trilhões de dólares vindos de bens gratuitos que não estão sendo medidos de outra forma em nossa economia. Acho que para o século XXI, precisamos confiar mais em ferramentas como o PIBB e ser capazes de entender onde está o valor real. Então, estamos no processo de implementar isso de uma forma que ainda teremos o PIB tradicional, que é onde você gasta o dinheiro, mas cada vez mais queremos começar a prestar atenção ao PIBB, que é onde você está obtendo o valor. E essas são duas coisas diferentes. Pode haver coisas em que você não gasta nada e obtém muito valor. Pode haver coisas em que você gasta muito dinheiro e não está obtendo muito valor. São duas coisas diferentes. Mais ou menos, quanto valor é criado pela Wikipédia em comparação com o chat GPT, ou você sabe, bacon e ovos. Estamos fazendo todas essas coisas. Assim como com os LLMs, fizemos isso e acabamos de publicar. Para os LLMs, como chatbots, o valor aumentou cerca de 70% nos últimos 9 meses. Isso ocorre porque as pessoas valorizam mais cada LLM do que há 9 meses e porque mais pessoas estão usando. E assim, estamos vendo que isso está criando um enorme aumento no bem-estar na economia. São 125 por mês. Acho que o número que as pessoas... Isso varia, pois cada pessoa tem valores distintos. Nossa abordagem permite essa heterogeneidade. Então, tem pessoas que valorizam isso em $125 por mês ou até $1.000 por mês. Tem outras pessoas que valorizam em $10 ou zero. Então você tem toda uma curva de demanda deles. E a área sob essa curva representa o valor criado. Algumas pessoas que valorizam muito acrescentam parte disso. E então muitas pessoas que valorizam um pouco acrescentam algo. E o valor total é a soma de tudo isso. Qual é o número para você? Quanto você pagaria para não usar IA este mês? Meu Deus, para mim é algo em torno de dezenas de milhares, sabe? Porque é a minha vida. Eu uso isso todos os dias. Uso isso todas as noites até tarde. Trabalho com o Cloud Cowork e testo ideias de pesquisa. Uso isso por diversão ao planejar. Sempre que vou a uma cidade nova, peço dicas de restaurantes. Está tão integrado à minha vida, seria como arrancar meu braço esquerdo. Existe algum caso de uso que possa ser muito inspirador para pessoas que ainda não experimentaram usar IA de forma mais profunda, se elas só usam como ferramenta de busca? Uma forma interessante é sentar com ela e perguntar como aplicá-la na minha vida. Se não usaram o suficiente, acho que faltam dados. Não. A ideia é conversar. Então, o que você faz é perguntar ao chat GPT ou ao Claude e dizer: "Ei, me diga como você pode ser útil para mim e me faça perguntas." Você pode dizer: "Continue me perguntando, me entreviste." Ele responderá: "Qual seu trabalho? Tem filhos? Qualquer coisa." Quais problemas você se preocupou na semana passada? Ele vai conversar com você e sugerir cerca de 10 formas de usar isso. Já fiz isso, aliás. O que você nunca delegaria para a IA? O que eu nunca delegaria para a IA? Não existe mais nada assim.
Eu sei, eu não consigo, algo vem na minha cabeça e eu penso, não, eu consigo te ver fazendo isso, sabe? Delegar totalmente. Existem algumas decisões realmente de vida ou morte. Eu gosto de usar isso antes de ir ao médico e isso me dá algumas perguntas para fazer. Mas no final das contas, eu ainda quero que um ser humano de verdade tome a decisão. Você sabe que eles não são bons o suficiente e têm problemas. E eu acho que geralmente é uma parceria. Tipo, eu quase nunca delego 100% de algo para a IA. Para mim é sempre um trabalho conjunto e de colaboração, onde eu interajo com a IA, ela me dá algumas ideias, aí eu descarto algumas, concordo com outras, e acaba sendo meio que uma parceira. Quanto sua produtividade aumentou nos últimos anos? Acredito que fiquei mais produtivo. Talvez isso não apareça no PIB, mas sinto que a pesquisa... Você consegue acompanhar a quantidade de artigos e citações? Um pouco. Acho também que agora trabalho em problemas mais interessantes, nos quais provavelmente antes eu não trabalharia. Sim, minhas citações aumentaram, mas acho que é porque menciono IA e as pessoas me citam. No trabalho diário, sinto que estou mais produtivo. Vou te dar um exemplo mais concreto. Como professor, é comum reunir com alunos de pós-graduação, discutir um projeto e sugerir: por que você não faz isso? Sabe, olhe esses dados e veja qual é a resposta. E então, eles voltam. A gente se encontra mais ou menos uma vez por semana, e eles me mostram o que encontraram e eu digo, isso é interessante. Bem, essa parte não faz sentido. Por que você não volta e confere isso de novo? Ou vamos explorar isso? E a gente meio que tem esse ciclo semanal. A gente vai avançando e, após cerca de 10 ou 20 semanas, descobre ou acha que descobriu a resposta e escreve um artigo. Agora esse ciclo é quase instantâneo. Eu sento com o Claude Cowork e pergunto para ele, bem, o que os dados mostram? 5 ou 10 minutos depois, ele traz os dados e eu digo, isso não parece certo, confira essa parte. Então voltamos e tem uma conversa parecida novamente. De certa forma, é pior que estudantes de pós-graduação, sem ofensa aos meus ótimos alunos. Em outros aspectos, é melhor, pois é mais rápido e às vezes encontra outros tipos de dados. É importante conhecer seus pontos fortes e fracos, mas o ciclo agora é bem mais rápido. Sim, essa velocidade é fascinante e eu também estou percebendo isso. Sim, estou mais produtiva e a velocidade é maior, mas não houve uma mudança realmente dramática há algum tempo. Conversei sobre isso com minhas colegas. Por exemplo, quando a Covid aconteceu, mudou nossas vidas drasticamente. A IA representa uma mudança dramática. Para alguns, é assim porque foram demitidos, mas nem sempre sabemos se a causa foi realmente a IA, já que muitas empresas usam IA só como palavra da moda. Mas ainda não curamos o câncer. Carros autônomos são legais, mas só estão em São Francisco e ainda em implementação por questões regulatórias. Quando você acha que vamos ver algo que vai nos surpreender de verdade e vamos dizer, uau, é aqui que vejo o impacto? Acho que nos próximos 3 a 5 anos as pessoas vão ver cada vez mais coisas impressionantes. Já estão acontecendo pequenas inovações. Existem alguns avanços na medicina. Há alguns casos. Você mencionou os carros e as empresas já estão começando a usar isso. Eu concordo 100% que ainda não teve nem de perto o impacto econômico ou o impacto no trabalho que você poderia esperar, dado o tamanho da tecnologia. E isso volta àquela ideia da curva em J. É que tudo leva mais tempo do que o pessoal de tecnologia pensa, mas está acontecendo, está chegando. E até 2030 não acho que haverá dúvidas de que isso vai transformar a economia. Mas essas coisas acontecem passo a passo. Então, você acha que estamos aqui embaixo na curva J? Acho que estamos avançando. Por isso criamos o indicador de decolagem. Se você acessar os indicadores econômicos de IA em Stanford, sabe, temos essas métricas e todo mês estamos atualizando elas. E há algumas. Tipo, temos essas diferentes categorias. Nenhuma evidência, evidência moderada, evidência forte. E, sabe, tem 1 ou 2 que mostram evidência forte. Tem 3 ou 4 que mostram evidência moderada e todo o resto ainda não mostra evidência nenhuma. Mas eu estou bem confiante, bom, vamos ver. É que todo mês a gente vai meio que avançando cada vez mais para a categoria de evidência moderada ou forte, e aí pode ser que comece a acontecer de forma bem repentina. Sabe, tem uma coisa que a gente diz em A Segunda Era das Máquinas, meu livro, é que a questão das curvas exponenciais é que as coisas acontecem devagar e depois de repente. Estamos quase entrando na parte do de repente, ainda não chegamos, mas estamos perto. Ok, isso me anima bastante, mas também assusta porque nunca sabemos a velocidade. Eu também estou animado e assustado. Não, olha, se você não estiver animado e assustado ao mesmo tempo, está perdendo pelo menos metade da história. Ok. Última pergunta. Se minha filha de 5 anos me perguntar amanhã como será a vida dela em 30 anos, o que você diria?
Ninguém sabe como será em 30 anos, na verdade, é difícil prever até 5 ou 10 anos. Olha, eu acho que a próxima década, se jogarmos bem as nossas cartas, vai ser de longe a melhor década da história da humanidade. Vai haver uma criação de riqueza maior do que nunca. Vamos ter melhorias perceptíveis na longevidade. Eu mencionei que estive lá no, você sabe, Google, e estava conversando na DeepMind, eu estava conversando com Demis Hassabis. Ele acredita que em 10 anos começarão a curar a maioria das doenças. Espero que esteja certo. Parece ambicioso, mas sua filha verá isso. Essa é a boa notícia. Acho que pode haver um futuro em que esta seja uma das piores décadas da história. Eu tenho que ser honesto, existe o potencial para riscos catastróficos, sabe, vírus sendo criados em laboratório e liberados. IAs dominando as redes sociais e manipulando pessoas por causa da centralização massiva de poder. Já vemos drones movidos por IA caçando pessoas. Isso é tão trágico, é distópico, sabe? Esses drones perseguindo um soldado, é tipo, meu Deus. E sabe, não importa de que lado da guerra eu esteja. Simpatizo com o ser humano perseguido pelo drone. Essas coisas também são possíveis. O que eu diria é que nós temos muita capacidade de agir. Então, devemos pensar menos sobre o que vai acontecer conosco e o que a IA vai fazer, e mais sobre para que queremos usar a IA. A IA é uma ferramenta. E uma mensagem que eu repito várias e várias vezes é que quando as ferramentas se tornam mais poderosas, isso significa, por definição, que temos mais capacidade de agir. Temos mais poder para mudar o mundo. Precisamos refletir como filósofos sobre nossos valores e o tipo de mundo que queremos construir. Não pense que a IA vai decidir isso por nós. Ainda temos capacidade de agir agora. E devemos direcionar essa tecnologia para um desses futuros mais benéficos e tomar muito cuidado para evitar aqueles futuros catastróficos. Eu acho que eles são possíveis. Os catastrofistas não estão errados. Há um risco real ali. Eles estão errados se acham que isso é inevitável, porque teremos escolhas. Então tenho trabalhado com os laboratórios e com políticos para fazermos o que pudermos para nos direcionar para esse futuro de prosperidade compartilhada. Dedos cruzados, vamos chegar ao cenário positivo. Agora, eu continuo dizendo para minhas filhas que elas não terão tantos problemas quanto eu tenho. Quero dizer, elas vão ter problemas diferentes, mas os que eu estou tendo, provavelmente elas não vão ter. Isso provavelmente é verdade. Muito obrigada, Eric. Isso foi muito esclarecedor. Adorei conversar com você. Obrigado pelo convite. Incrível, muito obrigada.